Mija na minha boca, mito! No Senado, Carlos Portinho confirma que o Planalto deve desistir de zerar o ICMS do diesel e do gás de cozinho. Fala, seus mal diagramados! Depois que você passa de uma certa idade, talvez ali por volta dos 4 anos, é aconselhável jamais acreditar em qualquer pessoa e nunca cogitar colocar a mão no fogo por ninguém. E quando eu digo ninguém, isso vale inclusive para sua mãe, que costuma mentir sobre acontecimentos em que você estava presente, ou seu irmão, que pede cartão da C&A emprestado e jura que dessa vez vai quitar as parcelas em dia, ou mesmo o seu cônjuge, que por uma falha do destino pode até ser uma pessoa fiel e leal, mas a regra é que ele inevitavelmente te traia de alguma maneira, nem que seja colocando parte da grana familiar em apostas no Sporting Bet, sem que ninguém saiba, o que é bem pior do que sair com uma colega ou até um colega do escritório. Mesmo que isso seja uma regra básica para conviver bem em sociedade, Jair Bolsonaro não aprendeu até hoje no limiar de chegar à casa dos 70 anos e disse no mês de março que colocaria não a mão, mas a cara no fogo pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que depois de investigação terminou em cana. Não colocou a cara de fato, mas de qualquer modo o rosto dele já parece que pegou fogo em algum momento e apagaram na tamancada. Falando em deslealdade, os caminhoneiros também estão possessos com o mito e desdenharam do auxílio de R$400 que ele prometeu à categoria, valor insuficiente para mexer no ponteiro da Scania R450. A medida para resolver isso, pedir ajuda para Zé Trovão e criar uma fake news de que o presidente teria sido homenageado pela Volvo. Além disso, nesta semana tivemos também novo vídeo constrangedor do Ciranha. Eduardo Suplicy causou climão em evento de lançamento do plano de governo do Lula. Presidente argentino Alberto Fernandes e Joe Biden dão pequenas demonstrações de senilidade. E Damares Alves comemorou que deputado mal diagramado do Distrito Federal conseguiu uma varoa supostamente bonita para casar. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. A agenda do presidente nesta semana não teve motociatas, visitas à barraca de hot dog em cidade do entorno e nem foto ensaiada para parecer humildão. O que com certeza rolou foi muito choro em horário comercial, soco na mesa e perdigoto voando na cara dos assessores depois dos acontecimentos dos últimos dias, porque nada tem dado certo para o excrementíssimo. Milton Ribeiro, por quem ele colocaria a cara no fogo, foi para o Chilindró. As pesquisas continuam a mostrar que ele deve perder até no primeiro turno. E o corte no ICMS dos combustíveis e auxílio de R$400 que foi prometido aos caminhoneiros não convenceu a categoria. Afinal, na ponta do lápis, essa economia só seria suficiente para cobrir o trajeto que eles fazem para chegar até a primeira praça de pedágio da Regis Bittencourt. E o que o mito fez para amenizar essa situação? Errou quem apostou que finalmente o cara resolveu criar política de preços para gás de cozinha e diesel, até porque isso aí exige trabalho, dedicação e inteligência, né? Ele preferiu ir por um caminho mais conhecido, que passa por apostar em pedir para o gabinete do ódio criar fake news tosca sobre uma suposta homenagem da Volvo e implorar para ser defendido pelo Zé Trovão. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic. Mas presta muita atenção, o Bolsonaro está fazendo tudo o que pode para conseguir viabilizar o transporte brasileiro. Eu autorizo, Mitão. Bando de corno. Confiança na baixa capacidade cognitiva do eleitorado, é isso aí. Finalmente o PT lançou o projeto de governo que será colaborativo e ainda terá atualizações durante a campanha. A parte boa é que agora aqueles malas dos Cirominions não poderão mais sair pela internet como testemunhas de Jeová virtuais dizendo que só o Ciro Gomes tem um projeto de governo. A parte ruim é que
vai que os petistas comecem a fazer o mesmo e transformem a convivência digital no inferno duplo. Mas o destaque no lançamento do documento foi mesmo o momento em que Eduardo Suplicy interrompeu o evento e reclamou de nem sequer ter sido convidado para aquela reunião, expondo uma mágoa com o partido que já deve durar mais que aquela mágoa que ele nutriu pela Marta ao ser trocado por um argentino. Vamos citá-los todos. Queria A proposta que não foi considerada. Eu entreguei por e-mail há 10 dias e não foi considerada ainda. Mas, entre os itens principais, a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado. As reações do momento são puro The Office. Lula finge que lê uma folha de sulfite em branco e suspira. Geraldo Alckmin pensa que chegou aquele fatídico momento em que o Suplicy cantaria Blowing in the Wind na frente de todos e já aplaudiu antecipadamente a performance. Mercadante não escondeu a insatisfação e deve ter se arrependido de não ter ido para o PSDB enquanto esse partido ainda existia. Os demais respiram fundo e não reagem. Como o fato pegou mal demais, Lula depois tentou amenizar os ânimos dizendo que se pudesse daria um prêmio Nobel para o Suplicy. Mas ele não pode dar nenhum troféu imprensa, não é mesmo? Como o que ele poderia e estava ao alcance das mãos era convidar o cara para a reunião, então temos aí uma emenda que saiu muito pior que o soneto. Aguardar para ver se um dia, Eduardo, a gente tem força para dizer Eduardo vai ganhar o prêmio Nobel de combate à fome. Porque se tem um cara que se dedicou a escrever, a ler, a viajar, a fazer palestra, e por isso eu quero parabenizar o Aloysio Mercadante e a equipe que fez de ter colocado aqui a questão da renda básica, Eduardo. E se Deus quiser, nós haveremos de implantá-la um dia no país. Recentemente tivemos o lançamento do aguardado novo vídeo do Ciranha, paródia animada que traz Ciro Gomes no papel principal, Lula como Lulatman e Jair como Bolsoringa. Agora vocês me perguntam: Elder, o que você achou desse novo episódio? Assim como Glória Pires era sincera e dizia ser incapaz de opinar sobre filmes que não tinha visto durante a apresentação da cerimônia do Oscar, eu também não terei essa aptidão no momento. Por um motivo simples, não vi mesmo. Até porque esse é o tipo de vídeo que me causa aflições físicas e eu já estou sofrendo com uma lesão no ombro direito nesta semana, o que me obriga a evitar o acúmulo de desgraçamentos. Mesmo que eu não tenha assistido, isso é como um disco do Dave Matthews Band e não há a mínima chance de ser bom. E como sou levemente sádico, não vi, mas obrigarei que você assista e estrague o resto do seu dia. Socorro! Um finge que bate, o outro finge que apanha. Projeto de verdade, só quem tem é o Ciranha. E os problemas do Brasil. Just stop! Ainda não consigo definir se a pessoa se torna ridícula quando começa a colar em rolê de bolsominion ou se o fato dela ser patética a vida toda é determinante para se aproximar da direita histérica. Independente da resposta, o Congresso Conservador Brasileiro nos Estados Unidos é uma prova que a ordem dos fatores não altera o resultado. Mais uma vez, Alan dos Santos, foragido e dono da gengiva com maior pé direito da América Latina, será uma das estrelas principais. Além dele, estará presente ainda Gustavo Geyer, que pelo inglês apresentado no vídeo, pode se tornar o candidato a presidente preferido da Eliane Cantanhede nessa eleição. Hello everybody, this is a special message for all my Brazilian friends who live in America. Outra participante é a procuradora Tameia Danelon, que irá palestrar sobre insegurança jurídica no Brasil. Cara, é um ótimo momento para essa palestra, sério. Doutora, se aceita perguntas do amigo internauta com a devida vênia, gostaria de saber
o que Vossa Excelência pensa do caso da menina que está em uma situação de flagrante insegurança jurídica ao ter sua vida colocada em risco quando o direito ao aborto foi negado pela juíza Joana Zimmer, que até usa a mesma tonalidade loira, atura ou surta do seu cabelo. Você concorda que, junto com a promotora, elas cometeram 15 crimes e deveriam pegar 55 anos de prisão, ou a senhora discorda disso e atua no Ministério Público, também se pautando pelo livro Conto de Aia? Eu aguardo a resposta, queridona. Não importa o tempo gestacional, não importa se a gravidez está na 20ª, 22ª, 24ª ou em qualquer tempo da gestação. Independentemente do tempo da gestação, haverá aborto legal, lícito e não criminoso, que deve ser garantido pelo Estado como um direito da gestante. Se Ricardo Noblat tem um pequeno desvio de caráter de ser talarico de todas as primeiras damas do Brasil, Damares Alves, por outro lado, não consegue esconder a empolgação sincera ao se deparar com uma pessoa bonita. A primeira demonstração dela nesse sentido foi quando sentiu fogachos ao ver pessoalmente o deputado federal pernambucano, namorado de Fátima Bernardes. Deputado Túlio Gadelha. Já foi. Como ele é lindo, meu Deus! E tudo bem, até que para homem e parlamentar, ela tem um gosto melhor que o da amiga Michele, não é mesmo? A prova disso é que na presença do colega de partido Júlio César Ribeiro, deputado do Republicanos no Distrito Federal, ela comentou que apenas um milagre poderia explicar como ele conseguiu conquistar uma esposa tão bonita. Olha o que Deus fez com o deputado Júlio. Deus é esposa linda pra ele. Deus é Deus de milagre. Deus é promessa. Não desista! Repare que o Kevin James crente fingiu muito mal que curtiu o comentário descontraído da Damares, já que todos os envolvidos ali sabem que esse tipo de milagre também é conhecido aqui no mundo secular pelas palavras mandato ou posição de poder dentro da igreja. Pior do que essa falsidade evangélica protagonizada por Damares é quando aquele típico bolsominion caricato que se instalou nas câmaras municipais resolve usar a casa legislativa para fazer performances que depois serão usadas como material de campanha no Zap Zap. Nessa semana, Irander Augusto, também do Republicanos, jogou o livro Estranhas Histórias de Lia Neiva no lixo. De acordo com o parlamentar, que obviamente é pastor, a obra não servia para ser usada como material didático na rede pública, pois isso ofenderia o cidadão de bem. Irander, cá entre nós, tá? Qualquer livro ofende o cidadão de bem, já que as leituras deles são baseadas na revista Oeste, no Jornal da Cidade Online e no Fuxico Gospel. Até as obras do Olavo de Carvalho que vocês compram são usadas apenas para decoração de ambiente, pois são extensas demais para os seus hábitos. Esse livro aqui, a gente não pode aceitar mais esse tipo de patifaria, esse tipo de palhaçada nas escolas municipais da nossa cidade. O dinheiro que foi pago por essa porcaria, esse lixo, tem que ser devolvido, presidente. Porque o lugar desse livro aqui, ó, o lugar dele é no lixo. E por mais que eu esteja em desacordo com o Irander, também devo sinalizar que não estou ao lado da Carolina Gomes do Cidadania, que disse que ele não pode chamar um livro de lixo. Ele talvez não possa, mas de forma geral tá permitido sim. Por exemplo, aqueles livros da série Casamento Blindado, escritos pela filha do Edir Macedo, dono da igreja em que o próprio Irander é pastor, seriam mais úteis se ainda fossem árvores. E eu duvido que a Carolina discorde de mim. Se o livro é adequado para crianças do 5º ano ou não, é uma outra discussão. Mas não que o livro é um lixo e jogar um livro no lixo. Você não pode chamar um livro de lixo. Se a treta em Rio Claro é sobre livro adotado na grade curricular da 5ª série do ensino fundamental, no Distrito Federal, a intriga tem detalhes menos insuportáveis. A deputada distrital Júlia Luci, do União Brasil, denunciou que os seus colegas de Câmara costumam frequentar aquele ambiente de trabalho bêbados ou sob efeito de outras substâncias. Eu tenho na Câmara uns 5 colegas que é a base de vivância o dia inteiro.
E a gente sabe, a pessoa chega... Aí você vai, desce, deputado, vem pro plenário votar. Não, não vou não. Você vê que a pessoa tá louca. Muitos chegam alcoolizados. Isso é normal. Em seguida, ela tenta amenizar a fala e reconhece que a vida não é fácil e nem todo mundo tem condições de ter uma válvula de escape saudável. Aguentar o Brasil de 2022 a seco ou sem encarar doses seguras é um desafio para poucos mesmo, e parabéns para aqueles que conseguem. Porque a vida não é fácil. Então, não é todo mundo que tem uma condição de ter válvula de escape saudável. Mas também acredito que para a Júlia especificamente seria uma ótima experiência tomar uns tragos de vez em quando com alguns políticos a caju e adiposos do próprio partido dela. Até mesmo porque é no bar que a gente aprende a não cair em trocadilhos capciosos, como da vez em que a Júlia mandou um beijo para o Kikozinho lindo e branco. Deputada, manda um abraço para os meus amigos Kikozinho lindo e branco, eles adoram o seu trabalho. Um abraço pro Kiko, pro Zinho, pro lindo e pro branco. Aí foi vacilo, né? Se já tivesse tomado uns rabo de galo e bombeirinho na vida, não teria sido alvo dessa pegadinha. Nem todo país tem um presidente que se torna humorista involuntário como o Bolsonaro. Sinceramente, o homem de vez em quando me arranca um sorriso do rosto quando resolve destratar os próprios admiradores, e acredito que atingiu o ápice da sua trajetória cômica ao ignorar 30 segundos de fala de um Nelore reclamando de truculência policial no 7 de setembro, só para perguntar se o cara tava de brinco. Mas foi complicada a coisa ali. Presidente, nós estamos contigo, viu? Tá de brinco, cara? Quem não pode contar com um arrombado convictamente insensível como esse, precisa aguardar gafes imprevistas dos seus presidentes para poder rir um pouco também dos mandatários do país, porque ninguém é de ferro. Joe Biden é um contumaz produtor de gafes. Em quase 2 anos de mandato, já caiu de bicicleta, trocou nomes, confundiu países e cumprimentou um fantasma. E agora chegou ao cúmulo de não conseguir lembrar uma palavra, minha sequer, para definir os Estados Unidos da América. America is a nation that can be defined in a single word. I was Chega a dar um pouquinho de dó. Mas aí, quando eu lembro que ele mandou grampear o avião da Dilma Rousseff, eu volto a comemorar que o presidente, interpretado pelo Leslie Nielsen em Todo Mundo em Pânico, se tornou realidade. Já Alberto Fernandes, da Argentina, não costuma cometer deslizes com tanta frequência, apesar de falar umas groselhas até piores, como quando distinguiu os argentinos dos brasileiros, porque eles seriam apenas europeus vivendo em outro continente. Confia. Mas dessa vez o professor Chapatin confundiu a revista Garganta Poderosa com o filme Garganta Profunda, título que deve ter sido tão importante na adolescência do político que 50 anos depois o cara ainda não esqueceu a linda Lovelace. Aí vê o companheiro de Garganta Profunda. Como ele, miles. Poderosa. Não, profunda não. Poderosa. Poderosa. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que só o Bolsonaro cometia gafes diariamente, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.